Bem-vinda a mais um episódio do Liderança de Saia. Para você que é mulher e quer romper barreiras, quer equilibrar a sua vida pessoal e profissional e muitas vezes está com medo ou acha que não é possível, esse podcast é para você. Aqui a gente vai contar histórias inspiradoras e te mostrar que todo mundo tem uma jornada. Toda mulher tem uma jornada, todo mundo começou numa determinada situação, num determinado ponto de vida para poder conquistar seus sonhos e objetivos. E a gente vai falar disso hoje e a gente vai falar com uma convidada super especial que tem uma trajetória maravilhosa. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela é empreendedora, empresária, palestrante, escritora e mãe e muito mais. Então, só que eu vou deixar ela contar para vocês, tá bom? Andresa Carício. Ô, Karen, primeiro, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você hoje, viu? Eu que te agradeço por vir aqui, por dedicar um pouquinho do seu tempo para compartilhar a sua história com outras mulheres, porque é aquilo que a gente estava falando, muitas vezes a gente olha como a gente está hoje, né? As pessoas olham o estar hoje, mas esquecem ou não sabem que existe uma trajetória de vida. E eu acho que isso é importante e isso que a gente quer compartilhar hoje. Então, eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da Andresa. E aí a gente vai voltar lá atrás na Andresa, menina, adolescente. A gente vai vir fazendo essa jornada. Oh, que delícia! Obrigada pelo convite. Andresa, quem é Andresa? Andresa é filha de Deus, primeira coisa que eu digo, né? Filha amada, escolhida. Tenho 2 filhas, a Liz e a Laís, casada com o Tiago. E hoje eu empreendo em vários setores. Primeiro, eu tenho um cartório, então acho que alguns que me seguem nem sabem disso. A maioria me conhecem como escritora, palestrante, como mentora, professora até, que eu tenho vários cursos, mas nem todos me conhecem nessa trajetória de tabeliã, que foi aonde eu comecei. Então, eu sou muito esforçada, Karen, muito. Então, assim, nada do que eu conquistei e aonde eu tô não foi por acaso, não foi, assim, sorte. Aquilo que dizem que é sorte foi Deus e muito esforço, porque você que tá me ouvindo aí, não fica pensando, tá tarde, ou será que eu tô velha? Sempre tem tempo para começar, até porque nessa minha outra profissão, que foi palestra, escritora, eu comecei com mais de 35 anos, então eu já tinha tido a trajetória de 20 aos 35 como tabeliã, e depois eu ingressei para outros segmentos, mas eu posso dizer hoje que a Andresa é uma filha amada e tudo que eu faço, Karen, eu pergunto assim, tá de acordo com o propósito que o senhor quer para mim? É isso que o senhor... Porque eu já quebrei muito a cara, Karen, muito, muito, porque eu ia para aquilo que eu achava que era o que a Andresa achava que era melhor para ela. E eu não perguntava para Deus se era o que Deus tinha para mim. Então, hoje eu inverto. Quando eu sinto algo no meu coração, eu coloco para confirmar. Deus tem umas 3, 4 confirmadas. E só então que realmente eu sigo ali. Então, hoje eu tenho feito muito isso. Porque a gente sabe, a vida é curta. Muito curta. E eu só quero fazer, Karen, aquilo que for o propósito de Deus para minha vida. Então, eu pergunto muito, qual é a tua vontade, pai? Tá alinhado com a tua vontade? Interessante isso, importante. E você falou palavras aqui nesse momento que são muito impactantes. Como você falou, eu já quebrei muito a cara, né? Eu fiz aquilo que eu achava que era o que eu tinha que fazer, né? Eu sou tabeliã, muitas pessoas não sabem disso, né? Eu peço muito para Deus. Então, essas palavras são muito fortes, porque tem muita mulher, e eu vejo muito isso, com uma capacidade maravilhosa. Você fala, gente, é um arrebento, é um estouro, mas não vai, né? Não segue. Às vezes aquilo tá gritando, né? Mas, eu acho que eu não tô preparada para isso. Eu acho que eu tenho que fazer outra coisa e não é isso. E tudo em volta tá ali, olha, é isso, confirmando. É isso, faz isso, né? Muitas vezes, quando eu resolvi, né, que eu queria pôr esse projeto do Liderança no ar, vou chamar assim, porque era uma coisa que eu tinha muitos anos dentro de mim, mas eu não mexia. Falava, não dá tempo, sempre tem alguma coisa mais importante. E quando eu resolvi fazer, por muitas vezes eu fiquei me questionando,
ai, será que eu vou gastar energia com isso? Será que isso vai dar certo? Será que não sei o quê? E era muito interessante que os dias que eu mais questionava, alguma coisa acontecia. Do tipo, tá vendo? É isso aqui. E quanto mais eu ficava, eu acho que não vai dar certo. Porque às vezes as pessoas olham você e falam assim, ah, ela é mega confiante, ela não se questiona de nada. Ela vai fazer tudo. E quanto mais eu ficava perguntando, e às vezes ainda me perguntam, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que realmente é isso? Aí, ou encontra alguém, alguma coisa É verdade, isso acontece acontece, comigo também. e aí você fala assim, É nossa, isso. nossa, então Eu acho que bora. Deus fica assim, mas o que, que você precisa Eu vou mais te dar uma bordoada. pra você ter certeza que é isso que eu quero? É Uma verdade. vez eu vi você falou isso, e eu lembrei, eu vi esses videozinhos que tem, né, no Instagram, de uma pessoa assim, você fica, não lembro exatamente a frase, mas era tipo assim, você fica o tempo inteiro pedindo confirmação, até quando você vai pedir, e a pessoa tava andando e levantou uma placa e deu assim, deu uma ventania e levantou Sim. uma placa e daí falou assim, até quando que você, né? Tipo, você vai precisar levar uma bordoada para você entender o que você tem que fazer. Eu falei, gente, fantástico É esse verdade. vídeo, porque a gente fica às vezes questionando de muitas coisas, da nossa capacidade, Muito. se é realmente isso, se a gente vai encontrar pessoas no caminho que Ajudar, vão apoiar, vai estar ajudar, junto. apoiar, porque Sim. é uma trajetória difícil, né? É. Não é fácil. E aí, quando você fala disso, me conta uma coisa. Na sua vida, lá atrás, quando você começou, nova, não sei com quantos anos você começou a exercer profissionalmente uma atividade, você pensava em empreender? Você pensava que tudo isso que existe hoje na sua vida iria existir? Não, é isso que é bem bacana. Inclusive, uma vez eu vi o Joel J fazendo essa pergunta que você está fazendo, mas era em outro contexto. Era alguém, acho que foi o David Leonardo, fazendo para o Joel J, dizendo assim: ó, se você voltar 10 anos atrás, o que você pensava 10 anos atrás tem a ver com o que você está realizando hoje? Ele parou, respirou e falou: nossa, não. Então, e você me perguntando isso, não tinha nada a ver. Até os 35 anos, que nem você falou, tipo, quando eu sempre fui muito estudiosa, né? Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu não era de estudar muito no colegial. E o meu ex-marido, ele falava assim: Andresa, quando você chegar na faculdade, vai zerar tudo. Ninguém sabe da tua trajetória. Zerou tudo. Você pode ser a melhor aluna se você quiser. E como ele era muito mais velho que eu, assim, seguia muito aquilo que ele falava. Ele era um homem muito inteligente, com muita liderança. E eu, quando entrei na faculdade, eu disse assim: eu vou estudar muito. E eu fui a laureada de turma. Então eu passei com 9,2 de média na PUC Campinas. E o que eu queria era fazer concurso, eu queria ser juíza. Fui até o oral da magistratura, muito difícil. Cheguei no oral depois de acho que 30 mil inscritos. Fui para a última fase que tinha 160 pessoas. No final entraram 67 e eu não consegui entrar. Fui até o oral, fui para entrevista, fui para tudo. Você fez direito. Fiz direito. Legal. E não consegui aprovação. E logo em seguida veio para cartório, que eu nunca tinha nem escutado falar o que era cartório. Tanto que assim, disseram, não, cartório. Eu falei, mas é concurso? Eu achei que era de pai para filho. Não, hoje é concurso e tal. Então, você percebe que até na trajetória de ir pro cartório, era um plano de Deus para minha vida, mas não um plano meu. Por isso que na palavra de Deus fala, os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, ele fez eu me capacitar, porque o concurso de cartório é muito difícil, tanto que hoje dizem que é o mais difícil, quem faz é juiz, promotor. Então, assim, o avatar, as pessoas que fazem são pessoas muito qualificadas, muitos são pessoas até mais velhas, então que tem, assim, fora a bagagem, tem muitos títulos, então quando chega no oral tem muita confiança. E quando eu fui fazer esse concurso, eu consegui aprovação porque eu tinha trilhado todo o caminho para a magistratura, que era um caminho muito parecido. Tinha a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. E você vê que não foi algo que eu planejei. Eu fui forjada. E isso acontece com várias histórias que a gente vê da Bíblia. História de José, por exemplo, Gideão, quando Deus escolheu ele para vencer, ele falou, mas como assim? Eu sou o menor da minha tribo. Quando Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas ali do Egito,
Moisés fala, eu sou gago. Como assim? Como que eu vou falar? Então, o que eu percebo hoje com a minha maturidade é que nós nunca vamos estar prontos. Nós vamos nos aprontando, nós vamos nos preparando durante o caminho. Então, eu olhando para trás, conectando os pontos, como Steve Jobs fala, que ele fala que você nunca liga um ponto quando você está no ponto. Você liga o ponto quando você está lá na frente e olha para trás. É verdade. Não é verdade? Então, você fazendo essa pergunta, eu te respondo dizendo que não. Se fosse pensar, 10 anos atrás, hoje eu estou com 44, né? Vai fazer 45. Então, eu voltando com 34, eu nem pensava na carreira de escritora, palestrante, mentora, empreendedora, nada disso. Então, com 34 anos, eu era cartorária, tabeliã, casada, tinha minhas filhas, e era isso. Eu não pensava nesse outro passo. Por isso que quem está nos ouvindo, às vezes a gente subestima muito. O Tony Robbins, eu sou treinada pelo Tony. Eu fiz o Business Master, que é o mini MBA dele, tanto em Las Vegas, Amsterdã. E uma coisa que Tony fala, que é muito forte, que é assim, a gente superestima o que tem que realizar um ano e subestima o que a gente pode fazer em 10. Então, em 10 anos, você pode mudar a sua vida. Totalmente. Em 10 anos, você pode virar um bilionário. Em 10 anos, você pode fazer uma família. Em 10 anos, você pode estar morando em outro lugar. Nós subestimamos. E a gente vê, às vezes, crescendo o número de depressão, ansiedade, pessoas querendo morrer, pessoas querendo... dizendo, não tem sentido a minha vida, mas como assim? Você tem tanto para viver, existe tanto para construir. Você está, então, superestimando o que você tem que fazer agora e subestimando o que você pode fazer no futuro, né? Plantar e semear. Então, eu não imaginava, Karen, as coisas foram acontecendo, por isso que eu sempre falo, olha o próximo passo. Tenha a visão de futuro, mas não inquiete o seu coração pela distância do que você vê no futuro, porque quando o plano é de Deus, ele não cabe no teu orçamento, ele não cabe na tua planilha. Quando o plano é de Deus, ele vai ser estrondoso. Você diz, olhando para a minha realidade, é impossível, mas é impossível mesmo. Porque o plano não é teu, é de Deus. Agora, quando for teu, vai caber na tua planilha, vai caber no teu orçamento, vai caber em tudo. Agora, quando for de Deus, não cabe. Ele te dá a visão. Então, você vai dar o próximo passo, o próximo passo. E foi o que foi acontecendo comigo. Eu nunca imaginei que eu viraria uma escritora best-seller. Mas nunca, nem nos meus melhores sonhos, eu ia acreditar que o meu livro seria o mais vendido do Brasil. Nunca. Nunca imaginaria que estaria em grandes palcos. Nunca imaginaria que teria um nível de relacionamento como eu tenho hoje, que eu conheço, assim, podemos imaginar que não existem tantos bilionários no Brasil. Eu conheço mais de 8, 9 deles. Então, assim, e fora, assim, se for pensar em empresas bilionárias, eu conheço, nossa, mais de 30. Então, assim, eu nunca imaginei, e não só empresários, mas influenciadores, pessoas também da política. Então, hoje, eu olhando minha trajetória, eu digo, mas como assim? Há 10 anos atrás eu não conhecia essas pessoas. E qual foi o ponto? Tipo, você estava naquela situação ali, tabeliã, tal, cartório, casada, aquela vida Sim, normal. Vamos chamar de normal. O que você vê que foi aquele ponto de virada para você ser realmente lançada para o empreendedorismo, para você se conectar com esse mundo, né, de palestra, para você começar a escrever, para você mentorar, para você dar esse salto? O que você enxerga? Foi alguma coisa, um momento, foi alguma situação? Foi uma busca tremenda, onde eu estava vivendo o meu sonho e estava entrando num poço profundo de tristeza. Eu me perguntava, agora que eu vivo o meu sonho, não tem mais motivo para eu viver, porque eu já estou nele. Não existe um próximo passo. Que era família. Foi meu sonho. Meu sonho era esse. Meu sonho quando eu, enfim, tinha 17, 18 anos, era casar, ter filhos, ter uma profissão. E daí Deus, com essa idade, 30 e poucos anos, eu estava no meu sonho, exatamente realizando o meu sonho. Tinha uma casa na praia, tinha uma casa própria, tinha um emprego estável. Então, assim, tudo aquilo que eu pedi a Deus,
Deus tinha me entregue. E foi muito, muito surreal, porque quando eu comecei a viver o meu sonho, eu vi que na realidade não era aquilo que me preenchia. Eu continuei na busca. Então eu fui fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, fui mergulhar em tudo que você imagina de emocional, até perceber que era Deus que estava me faltando. Porque só quem preenche é Deus. Tanto que Steve Jobs fala, eu queria que todo mundo na face da Terra tivesse muito dinheiro, fosse reconhecido e tivesse fama para até então entender que não é esse a solução nem a felicidade. E eu precisei comprar o que o mundo estava me vendendo. Graças a Deus eu tive condições de comprar, porque o mundo vende esses sonhos. Você precisa casar, precisa ter filho, precisa ter uma profissão, precisa ter estabilidade, que aí você vai ser feliz. E eu comprei, graças a Deus eu consegui comprar isso. Amém por isso. Só que depois que eu comprei, eu vi que isso não era real, que quem preenche a cada um de nós é Deus. Quem preenche a gente é Jesus. Então, foi nessa busca incessante pela felicidade, pelo preenchimento, pela gratidão, que eu vi que a minha sede real era a minha sede de filha, de me conectar com Deus. Então, todos esses relacionamentos, o empreendedorismo, o livro, veio a partir dessa compreensão, desse chamado. Porque daí eu vi que cada um de nós somos uma semente lançada nesse mundo. E todos nós, sem exceção, existe uma missão na gente. Todos nós. Existe algo que é só da Karen, algo que é só da Andresa, algo que é só de você que está assistindo. E a gente precisa entender o que é isso. E depois que você entender, você tem que focar nisso. Aqui está nos assistindo assim, mas como que eu encontro isso? Como que eu encontro o meu propósito? Eu falo muito isso nos meus livros. E no livro Espiritualidade eu inclusive menciono que para encontrar o propósito, primeiro você passa pela identidade. O seu autoconhecimento. Exatamente. Sim. Quando eu sei quem a Andresa é, aí eu sei qual o propósito. É óbvio, quando eu sei quem é o smartphone, eu sei o propósito do smartphone. Quando eu sei o que é o carro, eu sei qual é o propósito do carro. Quando eu conheço o que é o avião, eu sei o propósito do avião. Não é o inverso. Propósito, não é o inverso. Então, quando eu entendi isso, ficou mais fácil de compreender o chamado de Deus para mim. Porque Deus, ele tem uma maneira própria, peculiar, de falar com cada um dos seus filhos e fazer com que o seu filho se conecte com aquela missão. E não existe cedo nem tarde, existe o tempo que é o tempo de cada um. Então, por exemplo, se você vê Abraão, quantos anos foi? Quantos anos que ele teve, o filho dele? Sara, ele já estava com mais de 90 anos. Você vê Davi. Davi recebeu uma unção. Ali na Bíblia a gente percebe que é 16, 17 anos. Ele foi governar com 30. Jesus, desde que nasceu ali na manjedoura, todo mundo já sabia que aquele era o filho de Deus. Mas ele foi com 30 anos começar realmente a fazer em 3 o que ele precisava fazer. Então a gente percebe que o tempo é relativo. Não existe isso que você está aí, às vezes na TV, assim, eu sou velha, ou tá tarde, ou já passou o meu período. Não tem isso. E eu percebi somente lá na frente. Então, assim, o que eu percebo muito forte, que o meu ponto de virada aconteceu na dor. Quando, na busca pela felicidade, eu comprei tudo que a sociedade me vendeu, mas depois que comprei, eu vi que aquela mercadoria não era a que eu estava buscando. Até porque a sociedade como um todo coloca a gente em caixas, né? É. Coloca assim, eu falo muito dessa coisa da mulher que assim, para você ser vista como uma mulher que tá ali bem sucedida, você tem que ter uma família feliz, você tem que ter filhos, você tem que ter tudo que você falou, né? E não basta ter só isso. Você é mãe, então você tem que ser a melhor mãe do mundo. Não é a mãe que você precisa ser para os seus filhos, é a mãe que a sociedade dita. Aí profissional, você tem que ser a profissional que a sociedade dita, ou quer ser uma profissional, né? Que muitas vezes não é a profissional que você precisa ser.
a profissional que o seu negócio precisa. Não, tem que ser aquela profissional. Só é boa profissional aquela que trabalha 18 horas, que sai acabada, Verdade. arrebentada, e chega em casa, e chega lá, ainda liga o notebook, o computador e vai trabalhar, e de final de semana. A mãe tem que ser aquela mãe impecável, que nunca falha, que nunca fala uma palavra errada. Então, a gente é colocada nessas caixas. E isso também gera uma sobrecarga grande, Muito. porque muitas vezes muitas não, vou falar que todas as vezes você vai gastar uma energia gigante para ser a pessoa que você não é. Porque você é uma pessoa, exatamente isso que você falou. Quando você foi para o autoconhecimento, que você mergulhou em você, que você entendeu quem você é, quem eu sou, são pessoas diferentes do que o mundo está dizendo para gente ser. E isso é uma energia profunda, gasta de forma errada. Porque quando você encontra quem você é e você entende o que você tem que fazer, toda essa energia, ela vai estar focada Pro lugar para certo. isso, para o lugar Exato. certo. E aí, com certeza, as coisas vão caminhar de uma forma mais fluida, né? Aí é aquela coisa Sem de, tanto nossa, peso. de repente, parece que tudo começou a encaixar, né? Que aquela história, às vezes você só precisa dar um passo, É verdade. né? Para Deus dar o chão. E aí a coisinha vai se encaixando, né? E aí tem pessoas que falam, é o universo que conspira. Cada um chame, né? É. Como quiser. Mas quando você vai para isso, e hoje eu vejo que as pessoas estão num movimento muito grande de Sim. busca de Muito quem grande. elas são, né? Verdade. Porque ao mesmo tempo que você tem um volume de pessoas muito grande buscando esse autoconhecimento, é muito também do que você falou. A gente tem um volume muito grande de pessoas vivendo a depressão, esperando 10 anos em 2 dias, né? Gerando tantas questões emocionais e mentais, porque não entende que as coisas precisam de um tempo. Não é? Verdade. Você não nasce e já está adulto, né? Já tô com uma empresa, já tô fazendo isso, já tô Uhum. prosperando. Não, você tem uma caminhada, né? Você nasce, você engatinha, você cai, você levanta, e aí você aprende a andar, e depois você aprende a comer sozinho. Então tudo é uma jornada na vida. Só que hoje a gente vive um mundo que as pessoas acham que é tudo muito rápido, né? Uhum. Às vezes você tem uma pessoa trabalhando com você que começou uma jornada de trabalho. A ansiedade, não, eu vou ser um gestor, você vai ser, mas você precisa se desenvolver, tanto tecnicamente como emocionalmente. E eu acho que quando as pessoas começam a perceber isso, que elas chegam justamente nesse ponto que você está falando. Poxa, eu fiz isso, eu fiz tudo que a sociedade falou para mim que era o certo, né? Eu estudei, me formei, casei, tive filhos, tive minha casa própria, né? Porque a gente vem de uma geração, por exemplo, que ter a casa própria é ponto. Se você não tiver casa própria, é sinônimo de que você não foi Sim. bem sucedido. Se você não construiu um lar com filhos, você não é uma pessoa bem sucedida. E aí, quando as pessoas chegam nesse ponto de falar, cara, não é isso. E aí você vê esse volume de pessoas buscando autoconhecimento, buscando se entender, buscando se conectar, né, com a espiritualidade, entendendo que não adianta você só jogar o jogo aqui o tempo inteiro da matéria, da grana, né? Que é exatamente isso. Cara, você pode ter milhões, mas você é uma pessoa vazia, Uhum. né? E aí, quando você chegou... E aí é bem interessante quando você fala que você foi buscar esse autoconhecimento e isso acabou transformando a sua vida e levando você também a atuar com isso. Que você hoje também faz as palestras, os seus livros têm muito dessa coisa né, do estímulo, do emocional, de mostrar que é possível. E quando você viu que você fez todo esse processo, como é que se deu para você entrar nesse movimento? De você chegar e começar a escrever os livros, de você começar a falar para as pessoas.
Você teve um momento que isso aconteceu? Porque você passou ali, Sim. você foi, trabalhou, passou o processo de autoconhecimento. E aí, quando você chegou aqui, você entendeu o que acontecia. Que você Sim. precisava dessa conexão. Qual foi o próximo passo? Isso acontece muito com quem vai estar nos assistindo. Qual é o primeiro passo, geralmente, que acontece quando a gente entra para ser buscador? A gente faz vários cursos. Eu fiz muitos treinamentos, cara, e muitos fora do Brasil. Fiz aqui no Brasil. Fiz tudo que você imaginar. Eu fiz programação neurolinguística, inteligência emocional, espiritual com Amit Goswami. Eu fiz alta performance, Brand Burchard. Fiz business mastery com Tony Robbins. Eu fiz os treinamentos todos do Marcelo Lima, que é muito amigo meu. Então, eu fiz rebirthing, fiz hipnose. Eu fiz... Nossa, o que você sonhar, eu fiz a parte de neurociência. O que você sonhar, eu fiz. Constelação familiar. Tudo assim que estava na área de desenvolvimento humano, eu fiz. Também a parte espiritual, física quântica. Então, eu fui de 2015, mais ou menos, até 2017, 18, 3 anos fazendo muito treinamento. Chegou uma hora que eu já tinha muito conhecimento, porque eu sou muito estudiosa. Então, eu não apenas assisto a aula, eu vou, busco, leio vários livros. E quando eu cheguei nesse ponto, Deus começou a me incomodar. É hora de você falar, é hora de você falar, é hora de você falar. Só que eu tinha muito medo de abrir a câmera, eu não queria me expor. Eu já era reconhecida na bolha que eu vivia, eu já era uma autoridade. E eu não queria ser vista como uma blogueirinha, como, nossa, mas ela tá na internet. Eu não queria ser julgada, eu não queria ser criticada. Então, para mim, o processo de ir para a internet, de me expor, foi muito difícil. Então, Deus falou comigo, então escreve um livro, que para ti escrever livro é mais fácil, porque você tá beliana, você é boa na escrita. Uhum. E eu escrevi um livro. O meu primeiro livro foi um livro de ficção, que inclusive é o 5º que está sendo lançado agora pela Citadel, que é Luzes e Sombras. Mas quando eu escrevi esse livro, eu senti de Deus dizer assim, eu não quero que você inicie como autora de ficção, eu quero que você inicie na autoajuda. Que eu tenho algo para ti na autoajuda, eu tenho algo para ti no motivacional, se acender a chama das pessoas. E daí eu comecei do zero de novo. Então, em 2017, eu voltei a escrever novamente, escrevi. E eu escrevi o livro Todo Santo Dia, que finalizou mais ou menos em 2018, final de 2018 e início de 2019. E eu comecei a procurar as editoras para me lançar. Só que acontecia, eu não tinha um seguidor, eu não queria ir para a internet. Então, ninguém me conhecia. E foi muito difícil, porque eu bati na maioria das editoras do Brasil e ninguém quis me publicar, porque o livro ele precisa ser comercializado. Sim. Então, como a parte financeira não era desafio para mim, eu disse, não, então eu vou Banco. me publicar, mas eu não quero ser independente, eu quero estar numa editora que tem uma boa distribuição, mas que eu possa pagar. Foi o que aconteceu. Eu fui para a Literary Books, que hoje é uma grande editora, acho que é a 15ª hoje do Brasil. Na época ela não estava nesse hall, e eu sabia que ela tinha uma excelente distribuição. Então, meu livro, dependendo da quantidade que eu fizesse, ia para o Brasil inteiro. E daí eu disse, não, vamos fazer uma boa distribuição. Só que o que aconteceu? Na hora que distribuiu o meu livro, aconteceu a pandemia. Uhum. E com a graça de Deus, isso a pandemia foi em março, mas com a graça de Deus, em outubro, eu tinha começado a fazer live. Por quê? Porque meu amigo, eu tenho um grande amigo do canal Resiliência. E eu falei pra ele assim, amigo, se você quiser que eu faça live aí no teu canal, eu faço. E ele morria de ciúme e tal. Na época o canal dele tinha 4 milhões de seguidores. Ele falou, olha, se for você fazendo, eu deixo, eu tenho coragem. Só você. E eu disse assim, então eu vou começar lá pelo dele. Por quê? Porque daí ninguém vai me conhecer, ninguém vai me ver, não tô no meu. Então a minha estratégia foi essa. Porque eu não queria que as pessoas me vissem. Eu queria estar falando para as pessoas, mas que quem conhecesse a Andresa não visse. Fossem outras pessoas, porque eu tinha muito... Foi uma estratégia complicada. Porque eu tinha muito receio, tipo, de falar, das pessoas me julgarem, me criticarem. Mas depois que eu fiz a primeira semana, Deus me incomodou. Não, você vai abrir junto o seu Instagram. E daí eu obedeci, eu abri junto. E quando eu comecei a abrir junto, foi vindo muito seguidor, muita coisa. E foi acontecendo. Na hora que eu fui lançar o meu livro, veio a pandemia. E eu comecei a fazer live todo santo dia. Eu fiz live durante 3 anos, de manhã e à noite, todo santo dia. 2019 até 2022. Só 2023 que eu parei. Esse ano eu retornei, 2024. E eu fiz, assim,
todo santo dia, na mesma horário. Era sábado, domingo, feriado, inclusive Natal, Ano Novo, não parava. E daí começou a vir muitos seguidores, aquilo começou a ganhar uma proporção grande, aí veio várias, aí o meu livro, que era de Improváveis, chegou a ser o mais vendido do Brasil em abril de 2020, chegou a bater várias vezes na lista, não foi uma vez por estratégia de marketing, várias vezes bateu lista, 4 meses batendo lista, e aquilo que era impossível se tornou possível nas mãos de Deus. E daí eu comecei a fazer palestra e tudo começou a acontecer nesse segmento, né, nesse setor. E vieram as pessoas. Aí como eu comecei a palestrar muito, comecei a conhecer muita gente, indo para palcos muito grandes, comecei a participar de mentorias. Então, minha trajetória, ela foi uma trajetória de improbabilidade, mas que como eu estava fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse, é como você falou, as peças foram se encaixando, foi fluindo. Foi fácil? Não, foi muito difícil, é isso que eu estou dizendo. Eu fiquei uma faculdade, 4 a 5 anos, que, imagina, eu comecei em 2015, vieram a descobrir quem era a Andressa no final no início de 2019 para 2020, final de 2019 para 2020. Então foram 5 anos. Então as coisas elas não acontecem realmente de uma hora para outra. A gente vai plantando, e uma hora depois de tanto plantar, a colheita vai acontecer. Só que quem está nos assistindo, não pense que é assim, do jeito que você quer, do jeito que você planejou. Não. Você até vai ter sonhos, mas o de Deus é muito maior. E quando a gente olha lá para trás, a gente olha para trás e diz, meu Deus, olha, faz sentido, isso faz sentido, isso faz sentido, sabe? Então, na hora, às vezes, você fica desesperado, você entristece, você às vezes até pensa em desistir, porque você diz assim, puxa, eu tô me esforçando tanto, eu tô fazendo tanto, e por que as coisas ainda não aconteceram? Mas uma hora vai fazer sentido, uma hora vai acontecer. Então, a gente não pode perder a esperança. Eu sempre hoje sou uma pessoa que trabalho muito com a esperança, porque eu sou o avatar dessa esperança. Eu percebo na minha vida, eu percebo na minha trajetória, como tudo foi uma construção. Nada pra mim foi fácil, Karen. Tipo, passar num concurso, eu estudava de 10 a 12 horas por dia. Eu não tinha sábado, domingo, eu não tinha feriado, eu não tinha Natal, Ano Novo. Então não foi por sorte que eu passei. Não foi por sorte que meu livro virou um best-seller. Não foi por sorte que eu me tornei palestrante. Então, assim, existiu uma jornada, existiu muito trabalho, existiu muito suor. Mas o que eu percebo que é a grande sacada, as grandes, né? Primeiro, todo santo dia, que é a consistência. Então, se você for todo santo dia, vai acontecer. Não tem como. É que nem você... Todo dia você vai lá, tenta abrir a porta. Uma hora vai abrir. Não tem jeito. Mas o que acontece? A pessoa ela tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, tenta 10, 20, 30, não abre. Ela não é que nem o Thomas Edison, que tenta 1000, 10.000 e vai fazer a lâmpada acender. Não, a pessoa geralmente, ela até por desafio de rejeição, autoimagem, enfim, ela para. Sabe? Ela diz, isso não é para mim. Então eu vejo hoje, com muita nitidez, que se você for todo santo dia, se você for consistente, você vai conseguir. E ter muito Deus junto com você. Porque quando você tem muita certeza da existência de Deus, você sabe que Deus é Pai. E nós, com a nossa imperfeição de pais que nós somos, eu sou a mãe imperfeita, porque eu sou humana, então eu não sou perfeita. Mas diante de todas as imperfeições que eu tenho como mãe, eu faço de tudo para acertar com minhas filhas. Uhum. Então imagina o nosso pai que é perfeito. Então, mesmo aquilo que a gente acha que deu errado, mesmo aquilo que a gente acha que não aconteceu, nas mãos de Deus, ele vira, ele transforma. Ele faz o que era o ruim para você virar o que é para você. E te dou 2 exemplos com José. Se a gente pega a história de José, se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não tinha ido para o Egito. Uhum. E se o copeiro, que foi para quem ele pediu, na hora que ele revelou o sonho, ele falou assim, ó, você vai viver, o padeiro vai morrer, mas você vai viver. Só te peço uma coisa, na hora que você chegar lá no palácio, fala de mim pro faraó. Só que me responde, quem que o palácio estava precisando? Quem que morreu? Padeiro. Padeiro.
Então, estavam precisando de um padeiro. Se o copeiro chegasse pro faraó e dissesse assim, olha, José é esse cara e tal, ele revela sonhos. Qual o cargo que ele ia ocupar no palácio? Um padeiro? Padeiro. Só que Deus não queria que ele ocupasse o cargo de padeiro. Então o copeiro só falou de José depois de 3 anos, quando o faraó teve um sonho. Ninguém conseguiu revelar o sonho do faraó. Aí o copeiro disse, nossa, tem um cara lá na cadeia, que revela sonhos. Aí na hora que ele chamou, ele falou, ó, esse sonho é que você vai ter 7 anos de fartura e você vai ter 7 anos de muita ruína. Nesse tempo de fartura, você tem que economizar tudo. Você tem que guardar, estocar e tal, porque depois você vai prosperar muito. Porque ninguém vai ter feito isso e você vai conseguir vender. Então, na hora ele percebeu que ele estava precisando do quê? Exatamente de um governador. E que ele tinha essa posição de governo, porque ele não só revelou o sonho, além de revelar o sonho, ele ainda deu a estratégia do que o faraó tinha que fazer. E daí ele contrata ele como um governador, primeiro homem do Egito. Então isso é muito forte. Por quê? Porque ali, quando José não recebeu o convite para ir para o palácio, ele disse, poxa, esqueceram de mim de novo. Só que Deus tinha um plano muito maior. Então, quando nós percebemos que tudo na mão de Deus é correto, certo, a palavra dele é boa, agradável e fiel, a gente começa a ficar mais leve. A gente faz o que precisa ser feito, mas a gente sabe que o sobrenatural não tem como ser nosso, porque não é humano. Então hoje, Karen, na minha maturidade, eu não sabia disso com meus 18, 20, 30, 35 anos. Mas hoje, na minha maturidade, eu percebo que o que eu preciso é fazer. O que eu preciso é ter intimidade com Deus para ouvir a voz dele e pedir as minhas confirmações, pedir os caminhos, entender, tirar os aprendizados. Mas eu sei que o sobrenatural não vem de mim. Eu falo isso muito com meu marido. Eu digo assim, tio, o sobrenatural não vem de nós. Vai vir de Deus. A gente só precisa fazer a nossa parte. Porque ele vai colocar as pessoas, ele vai abrir os caminhos, ele vai abrir as portas, coisas que eu nem imagino. Eu hoje acesso lugares e pessoas que eu nunca imaginei. Mas eu sei que esses acessos têm um propósito. E às vezes eu pergunto para Deus, eu falo assim, Deus, por que o Senhor me apresentou tal pessoa? Senhor, por que isso está acontecendo? Porque eu sei que não é por acaso. Não tem como a menininha lá do interior, de Jabotão dos Guararapes, ter os acessos que hoje tem se não existisse um propósito maior de Deus para tudo isso. Então eu sempre peço para Ele que Ele me dê clareza, para que quando eu partir, eu possa ter realizado aquilo que era o plano de Deus, dele para a minha vida. Porque assim, nós somos muito incrédulos. E um desafio muito grande, porque a maioria das pessoas que a gente convive são pessoas incrédulas. E a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem quando, por exemplo, se você é uma mulher de fé, como é que eu fortaleço minha fé? É ouvindo, estando junto de mulher de fé, homem de fé, pessoas de fé. Aí minha fé vai fortalecendo. Só que a maioria das pessoas, elas não têm essa fé. A maioria das pessoas são muito lógicas. Então, o que está acontecendo? É isso, então isso é isso, é isso, é isso, é isso. Pronto. Então, é muito desafiador. Por quê? Porque em vez de a gente ter a chama acesa para a fé, a gente apaga o tempo inteiro. Basta você contar o seu sonho, seu projeto para alguém, a pessoa vai olhar e vai dizer, é louca. Mas, Karen, não pensa nisso não. Faz desse jeito, isso aqui que é mais fácil, isso aqui que dá. Então, a gente vai perdendo a vontade, o ânimo, o gosto, a gente vai deixando de acreditar. E o que faz você ir além é acreditar. Porque eu não vou dar um passo se eu acreditar que aquilo não vai dar certo. Exatamente. Eu não vou nem tentar. É porque se você acha que vai dar errado, é uma coisa que eu sempre falo, é igual a história de quem casa falando que se der errado, separa. Sim. Se der errado, vou separar. Mas aí, gente, como assim? Se der errado, você vai separar? Então você já está imaginando que vai dar errado. É a mesma coisa na sua trajetória. Eu falo, tem muita gente para falar que não tá legal. Nossa. Tem muita gente para falar que você é maluca, como você falou, para desacreditar, né? Mas se você não acreditar em você, de verdade, e naquilo que você quer, no seu sonho, é o seu sonho, é o seu objetivo. Porque se fosse do outro, não seria seu. Mas se você começa a ouvir todo mundo que está em volta, e é difícil, é muito difícil, quando você está ali, que as coisas ainda não estão do jeito que você imagina, ou como tem que ser,
que você ainda tá naquela caminhada onde você tá tropeçando, você tá levantando. E na realidade isso sempre vai existir. Você fala, isso vai sempre, porque quando você vai subindo, você vai para outro degrau, outro patamar, e esse outro patamar é que nem um jogo. Vão ser novos jogadores, vão ser novas regras, vai ser Novos novo tudo, desafios. desafio. Então Exatamente. sempre a gente vai estar caindo, levantando. E aí é isso que eu falo, porque às vezes as pessoas imaginam assim: ah, mas se eu tiver igual a Andresa, ou se eu tiver igual fulano, a minha vida vai ser maravilhosa. Eu não vou ter problema nenhum. Não, gente, vai ter problema. Você sempre vai ter problemas, sempre vai ter desafios. Você sempre vai ser testado para realmente até ver se realmente você está merecendo aquilo. Não é? Se realmente aquilo que você pensou, que você almejou, você conquistou, peraí, então agora vamos ver. Tá aqui, ó, bonitinho, você conseguiu. Mas o que você vai fazer com isso a partir de agora? Né? Ah, eu quero muito ter esse projeto, eu quero muito ter esse negócio, eu quero muito ter isso. Tá, mas a hora que você chegou, o que você está fazendo com isso? Você está ajudando outras pessoas a prosperar? Você está gerando emprego, você está gerando movimento, você está trazendo pessoas, você está compartilhando, você está ensinando. Porque à volta está todo mundo querendo o quê de você? Ou fazer você desistir, ou absorver aquilo. Poxa, eu vou entrar nessa onda aqui, ó, e já vou junto, eu vou encurtar o meu caminho. Então é muito difícil quando você está sozinha, né? Porque querendo ou não, é uma jornada meio solitária. Mesmo que você tá ali, você tem sua família, você tem o seu marido que te apoia, né? Que é o ideal de uma estrutura familiar, porque a gente tem muitas mulheres que têm os sonhos, que têm os objetivos, mas encontra dentro de casa uma resistência. Essa resistência que o mundo lá fora já traz, você ainda encontra dentro de casa, né? O marido que muitas vezes não quer que você trabalhe, sobressaia. Sim. Como é que eu vou lidar com isso se ela ganhar mais espaço, se ela atingir essa liberdade, ou se ela trouxer mais do que eu? E é muito difícil, porque a gente ainda vive numa sociedade onde o homem está no modelo, né? E eu falo, não tem, na minha concepção, eu acho que nós somos parceiros de vida, de jornada, de tudo. Então não tem por que a mulher querer fazer o homem se sentir menos, porque eu acho que você ser uma mulher realizada, com sonhos conquistados e continuar nessa jornada, não faz você merecedora de ter pessoas se sentindo menos do que você. Eu acho que não, isso não cabe. E o contrário também não, né? Eu acho que tem que ser uma relação de parceria num casamento, numa família. Eu tô falando de marido, mas pode ter pai, mãe, porque tem muitas mulheres que estão na jornada que ainda não são casadas, né? Que não tem ainda o seu núcleo, mas houve às vezes um irmão, uma irmã, um pai que não quer que você bata a asa, né? Que você caminhe. E é muito difícil você se manter fiel àquilo. E eu acho que você falou coisas importantes, que é sobre o acreditar, que realmente eu posso, eu vou conseguir. É você estar conectada com algo maior que faz você acreditar, que vai te trazer o que você precisa, né, na sua jornada. E que muitas vezes a gente acha que aquilo chega no nosso caminho, que não tem sentido, que não tem fundamento, que é ruim. Sim. Mas não é, porque eu acredito muito que às vezes os momentos mais difíceis são os momentos que na realidade te levam para um outro olhar, para uma outra jornada, que a gente fala, cara, acabou tudo aqui, nossa, ferrou, deu tudo errado, não, nossa, fiz tanto projeto, pensei tanto, isso não é só de negócio, é de um relacionamento, né? De um estudo, como você falou. Poxa, estudei tanto lá para virar juíza e deu errado, eu não passei. Mas eu fui levada para aquele caminho. Então, eu sempre pensei muito nisso, sabe? Que aqueles momentos mais difíceis que você é colocado à prova, que você fala, nossa, eu não vou aguentar. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Muito maior, sim. Quantas vezes eu já me questionei, falei, gente, o que tá acontecendo? O que tá rolando aqui nessa história que eu não tô entendendo? Porque acho que essa eu vou jogar a toalha. E aí
E eu falo, você é levada, você é testada ali, até, sabe, realmente é isso, é isso. E você vai, e depois você olha, como você falou, olhei para trás, falei, gente, tudo se conectava. Só que naquele momento eu achei que não. E eu acho isso uma dica muito valiosa, sabe? Sim. Até porque no momento de medo, no momento de tristeza, foge de nós qualquer olhar de otimismo. Você vê, né? Se a gente pega a própria palavra de Deus, quando os discípulos estavam andando ali na estrada de Emaús, Jesus chega para caminhar junto com eles. E eles não percebem que é Jesus. Eles só percebem que é Jesus na hora que Jesus senta com eles à mesa e divide o pão. Ou seja, a tristeza, o sofrimento, faz com que eles não percebam quem está ali do lado dele. Isso é muito forte, porque se não perceberam Jesus e eram discípulos, caminhavam juntos, imagina nós. Então, quantas oportunidades a gente perde no momento que a gente está triste, no momento que a gente não consegue olhar para o lado, porque aconteceu um problema, veio uma frustração, veio um desafio. Então, assim, quando nós já temos esse mindset, né, que a palavra de Deus também fala, precisa colocar vinho novo em odre novo. Então, quando a gente tem essa mudança de mentalidade, porque o odre é a mentalidade, quando eu tenho essa mudança de mentalidade, como você falou, eu já consigo perceber, nossa, é um problema? Opa, tem joia aqui. Tem aprendizado. Vai ter um novo patamar. Vai ter um novo estágio. Por quê? Porque os problemas, eles precisam ter um propósito. Uma grande dor precisa nós tirarmos algo dali. E como você falou, são geralmente a partir de grandes dores, grandes frustrações, aonde vem grandes cenários. É depois de um deserto que vem uma terra prometida. É depois de uma grande batalha vencendo um Golias que se torna realmente rei, e rei não só pelo reinado de se dar o trono, porque demorou muito, mas já o reconhecimento das outras pessoas. Então as pessoas mesmo vão te reconhecer. Mas para que isso aconteça, precisa existir uma grande batalha, precisa existir uma jornada. Então, nada é do nada. E se você pudesse dizer para essa mulher que está ouvindo a gente aqui, que está ali desacreditando, falando, poxa, eu acho que eu não vou conseguir, minha família não me apoia, eu não consigo fazer sozinha. Tanta coisa que a gente sabe que passa, né, na cabeça. Que dica você daria? Que insight poderoso você traria para essa mulher? Se você que está aí, né, nos ouvindo, você sente dentro de si que está um vazio, em que você não consegue ter caminhos, você acha que não dá. Eu já passei por tudo isso. E eu passo muitas das vezes. E é exatamente nesse lugar que é o fundo do poço que o único lugar que você vai ter para olhar é para cima. Porque você já está lá embaixo, você já está triste, você já está desacreditada. Então, muitas das vezes o que se precisa, Karen, e daí eu passo um primeiro ponto muito simples, é descansar. Porque às vezes tudo que você está é cansada. Às vezes tudo que você precisa é descansar. E isso a gente tira muito da palavra de Deus mesmo, porque o profeta Elias, depois de ele conseguir vencer a maior batalha de todas, que foi exatamente dos profetas de Baal, mais de 450, ele mata os profetas de Baal e ele vê fogo cair do céu. Então, depois de uma grande vitória, ele fica muito cansado, e daí ele recebe a informação de que Jezabel quer matá-lo de todo jeito, porque ele matou os profetas de Baal. E aquilo, ele fica desesperado, ele vai para o deserto, ele vai para a caverna. E ele quer morrer, ele pede para Deus para morrer. E daí o que Deus faz? Deus envia anjos, bota ele para descansar e dá comida. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você que está aí, às vezes acha que não vai dar certo, tentou, deu errado, foi traída ou aconteceu uma desilusão no seu trabalho. Descansa a mente. Depois se alimenta, tanto alimento bom fisicamente quanto espiritual. Começa a olhar o que é aquilo que te aconteceu tem de bom. Então, segundo ponto, tira os aprendizados. Pega o papel e a caneta, diz, olha, isso foi muito ruim. Mas beleza, o que eu aprendi com isso? Que comportamento eu tive que contribuiu com isso que aconteceu? O que eu posso extrair disso tudo? Aí daí você vai fazer uma reflexão interior. E depois, aí você vai trazer exatamente uma atitude. Que ações eu posso ter a partir de agora para que eu possa trilhar um novo caminho, ajustar a rota e trilhar um novo caminho? Então, é isso.
Não queira que aconteça tudo de uma hora para outra. Não fique focado, como muita gente diz assim, precisa ser rápido, precisa ser veloz. Não, gente, o mais importante é a direção. O mais importante é o caminho, não é a velocidade. Então, mesmo que tenha dado tudo errado, mesmo que não tenha acontecido, faz esse plano de voo de novo. Que você nasceu para voar, você nasceu para dar saltos altos, mas vai dando um passinho de cada vez. E reconheça, desfrute, porque nada adianta você receber o troféu se durante a caminhada não houve desfrute. A matemática, ela não fecha. Você chega lá triste. Você chega lá sem gratidão. Porque a gratidão, ela vem quando você reconhece que você tem. E quem não desfruta não consegue reconhecer, porque sempre está olhando para cima, sempre está olhando para o próximo degrau. E os degraus, gente, não para. Não tem como parar. Enquanto você está vivo, você vai ter um carro melhor para comprar, um avião, você vai ter uma ilha, você vai ter isso. Então, assim, desfruta. Desfruta do que você tem e faça com o que você tem. Porque quem multiplica no pouco, Deus honra no muito. É isso aí. Eu lembro, você estava falando aqui, eu estava te ouvindo, eu lembrei de uma situação. Uma vez eu estava viajando, e viagem de férias, e eu lembro que no meio da viagem aconteceu uma situação muito complicada, né? Profissionalmente. Que naquele momento eu olhei e falei, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, eu tiro as férias, vai ser, ai, que legal, tanto tempo sem poder. E aí caiu uma bomba atômica. Recebi uma notícia assim, falei, sabe que você toma aquele baque? Eu lembro que a gente estava no meio de um shopping, de onde a gente estava. E aí, eu olhei, né, pro Daniel e tal, e a gente falando, falei, cara, tipo, e agora? E a gente tava no corredor e tinha um quiosque que vendia pulseirinhas, esses conjuntinhos que vende de pulseirinha de bolinha, pulseirinha com uma frase, pulseirinha não sei o quê, de metal. E eu lembro que foi muito interessante porque eu cheguei nessa barraca, nesse quiosque. E a primeira pulseira que eu peguei foi muito engraçado. E eu comprei essa pulseira. E eu peguei, estava em inglês, porque a gente estava fora, estava assim, enjoy the journey. Né? Curta a jornada. E você estava aqui falando e eu lembrei muito disso, porque quando eu peguei aquela pulseira, eu olhei, ainda eu fiz, tipo, mostrei e falei assim, olha isso. E, tipo, até fiquei emocionada na hora tudo. E eu comprei essa pulseira. E eu trouxe essa pulseira, usei essa pulseira muito tempo, até que um dia ela arrebentou. Ela arrebentou. E eu tenho ela até hoje, ainda tenho a chapinha, né? Arrebentou as de bolinha, aí depois arrebentou a chapinha, mas eu tenho a chapinha. E muitas vezes eu olho e falo, gente, enjoy the journey, porque você às vezes está tão envolvido no problema, que é isso que você falou, você nem olha o que está acontecendo. E às vezes aquilo na realidade está te mostrando o caminho para uma outra coisa, muito melhor, para uma outra situação, para um outro modelo de pensamento, porque eu acredito muito que essas coisas, elas acontecem para mudar muito a sua mente. É para realmente fazer você, vem aqui, olha aqui, ou porque você está valorizando algo errado, né? Ou porque você está focando energia em uma coisa que não tem sentido, estou valorizando demais o ter. Eu não acho que tem problema nenhum em você querer ter, em você querer crescer. Isso faz parte, a evolução do ser humano é isso, né? É você crescer fisicamente, espiritualmente, é importante, né? Mas às vezes você é tragado por aquilo, você só fica naquilo e um mundo de coisa boa acontecendo, né? E você não dá atenção. Por isso que eu falo muito, é importante a gente saber equilibrar as coisas. Né? Você só focar naquilo e sua família se despedaçar, você não ter um bom relacionamento com seus filhos, né? Você chegar em casa não ter diálogo, você não ter bons momentos, não ter risada, né? Porque às vezes o mundo está desabando de verdade, o dia a dia não é fácil. Você toma uma porrada, você toma um não, às vezes você vai toda feliz, vai fazer um negócio, chega lá e ai, nossa, deu tudo errado. Mas e a sua casa, e a sua vida, né? Você não é só isso, você é um conjunto de coisas. Você é feito do seu lado emocional, do seu lado espiritual, do seu lado profissional, mas você não pode ter
tudo depositado numa caixinha. Tem que ter esse equilíbrio. E quando você fala dessas dicas, são muito importantes e muito legais, porque realmente eu acredito muito que é aquela história do ócio criativo, né? Quando você descansa, a sua mente também abre para você entender as coisas e para você receber o novo. Porque se você está tanto tempo ali olhando só aquilo, nunca que você Não vai. tem como você prosperar se você mantém a sua mente ocupada o tempo inteiro. Você vai continuar fazendo o mesmo do mesmo, tendo o mesmo resultado. Então, para a prosperidade vir, precisa ter sim um ócio criativo, precisa sim você ter um tempo no qual você olha para as oportunidades e possibilidades. Aí sim começa a criar algo novo e surgir algo novo também. E você ter colocado, eu achei aí uma tríade perfeita. Você abrir esse espaço, Sim. você olhar o que que eu fiz, porque muitas vezes também as pessoas acham que as coisas acontecem. Ah, isso aconteceu comigo de ruim, mas não olha que você é responsável. Você fez algo. Ou você pensou, ou você agiu, ou você não agiu, e aquilo é consequência da sua atitude, do seu pensamento, né? E você corrigir isso, aprender e arrumar a rota faz total sentido, né? Para tudo na vida, Sim. para tudo, para relacionamento, para trabalho, com os próprios filhos, que muitas vezes eu ouço muitas mães às vezes, pô, eu não dou conta. Eu não dou conta, meu filho tá rebelde, meu filho não quer falar comigo. O que que é? Eu não tô dizendo que o seu filho tá perfeito, mas o que é que você também tá fazendo para contribuir para isso, né? Eu achei, até falando de filho, uma vez a minha filha, que é a mais velha, falou assim: nossa, eu ouvi uma pergunta dos meus amigos e eu fiquei até intrigada com essa pergunta, porque a maioria ela mora em outra cidade, a maioria dos meus amigos não quer voltar de final de semana para encontrar a família, para ver os pais e tal. E eles me perguntaram: por que que você quer voltar? Por que que você quer ir lá no final de semana ficar com eles, né? Então, assim, o que que você está fazendo como pai, como mãe, para contribuir para que o seu filho queira voltar, né? E eu acho que isso é tudo na vida. O que que você está fazendo para contribuir para que as coisas aconteçam da forma certa, Verdade. né? Com quem você se conecta? Que tipo de energia você está trazendo para perto de você? Que tipo de pessoa? Que tipo de relação de negócio você está construindo, né? Para você poder crescer e prosperar, você também precisa se cercar. E quando eu falo isso, não é com uma intenção do interesse, mas é para você, para sua vida, né? Aquela história, olha com quem você anda. Sim. Os pais da gente não estavam errados, né? E eu acho que a gente fala isso para os nossos filhos. Olha com quem você anda, porque tudo é uma consequência. Se você tá também com pessoas, como você falou, que não tem uma fé, que não acredita, que acha que tudo é errado, que tudo é negativo, como é que você acha que alguma coisa na sua vida vai caminhar, né? Se você tem uma empresa onde você tem essa energia, você só traz para trabalhar com você pessoas com essa energia, nada vai mudar. A sua família é igual. Então, eu acho que tudo isso que você trouxe de acreditar, de se conhecer, de olhar para você, de entender que muitas vezes a gente olha as coisas com um olhar que não é, né, o certo, né, é aquele que a gente julga porque o mundo está o tempo inteiro falando para gente o que é o certo. Mas o certo mesmo é aquilo que está dentro da gente. Eu acho que foram, assim, dicas, insights valiosíssimos para quem está ouvindo e parar para pensar, porque eu acho que remete a uma reflexão profunda, né? Sobre a vida, sobre o propósito. E eu queria agradecer, Andresa, demais. Obrigada. Eu sei que você tem outros compromissos, tem outras gravações, mas para mim é um presente. Amém, para mim também. Poder ter você aqui trazendo essas palavras, esses conselhos, compartilhando, né, um pouco da sua história e mostrando que tudo é possível, né? Sim. Que muitas vezes a gente acha que não, mas acredite, né? É verdade. Confia que sempre, Confia, né, tem sim. ali alguém olhando por nós, né? Tem, o tempo todo. E independente da fé de quem está
Assistindo. assistindo, né, das crenças, mas e que cada um chame como quiser, Sim. né? Uma energia, eu acho que cada um tem ali o seu jeitinho e tá tudo bem, mas saber que sempre tem, né? E é importante demais a gente ter isso na nossa vida, porque muitas vezes não é o que tá aqui que vai sustentar. Muitas vezes não, a maioria. Vou dizer que no geral, né? A gente precisa disso. E te agradecer demais. E, lógico, livros de Andresa. Como a pessoa compra, como te encontra no Instagram, para quem, né, tá te ouvindo hoje pela primeira vez. Sim, você que tá ouvindo, você tem esses desafios com você, como um sentimento de vazio, às vezes medo, insegurança, ansiedade. Existe um kit que eu disponibilizo lá no meu Instagram, que são com meus livros, que transformaram milhares de vidas. Fez exatamente pessoas que estavam sentindo isso que você está sentindo, começar a ativar fé, esperança, força, começar a descobrir um caminho, fortalecer a identidade. Então, trabalho tanto isso, não tô nem aí, no Espiritualidade Todo Santo Dia, no Todo Santo Dia e no Luz e Sombra, que é meu mais novo lançamento. Então você encontra tudo isso lá no meu link. Meu Instagram é Andresa com Z, Carício, CARCIO, oficial. E daí tem o YouTube também, que é com Andresa Carício, segue. Tem músicas para você ouvir também no Spotify. Então assim, eu trago muito direcionamento, desde os livros, que é a primeira porta de entrada, a cursos, treinamentos. Então vai lá, começa a assistir, tem lives que eu faço, para que você possa perceber que aquilo que você pensa que é o fim, na verdade, é o fim de um capítulo para início de um novo. A gente só começa um novo capítulo quando a gente termina o anterior. A gente só começa um livro quando a gente termina o anterior. Então, ainda que você sinta que está no fim, saiba que é o fim de uma fase para início de um novo ciclo, fim de uma estação para início de uma nova. Então, vai lá, me segue, que eu vou contribuir contigo, vou te ajudar para o que você precisar. E tem muito mais vindo por aí. Palestra, um monte de coisa. Essa parte imobiliária também é uma parte que eu atuo como tabeliã. Então, assim, vai me seguindo que muita coisa boa vai vir por aí. É isso aí. Andresa, obrigada. Meu amor. Fiquei muito feliz. Também, viu? E, gente, vocês que curtiram, compartilha com outras mulheres que você tem aí no seu coração, que merecem receber essa mensagem. Segue a Andresa, curte aqui o canal do Liderança. A Andresa também tem podcast, que é o DDCast. Então segue lá, segue a gente e acompanha que vem muito mais, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.